Já que eu coloquei aqui todos os pontos possíveis e te dou uma cutucada de falar que você não pode ficar no mesmo lugar parado esperando as coisas acontecerem, eu te digo que existem possibilidades de fazer isso com orientação. Então, por que fazer isso com orientação é melhor? Porque aí se a gente não tem todo o conhecimento e toda a maturidade necessária, a pessoa que está nos apoiando pode nos ajudar a enxergar coisas que a gente não consegue ver. E o que é isso? Que tipo de orientação é essa? São orientações do tipo estudar, né? Estudar sobre a sua carreira, entender melhor sobre a sua carreira. Então, buscar esse tipo de apoio, primeiro em você mesmo, conhecendo mais sobre a sua história, sobre a sua carreira, sobre as coisas que mais te deixam com prazer de realizar o seu trabalho, é justamente o que te faz entender quais oportunidades você pode olhar, quais oportunidades você pode procurar. Fora o apoio de entender sozinho, de conhecer mais sobre as coisas que acontecem com você, você tem a possibilidade de encontrar ajuda profissional. Então, sim, no passado a gente usava muito das agências de emprego simplesmente, né? Então, entregava os currículos na agência de emprego para procurar um novo emprego e aquilo ali era basicamente a ajuda de entrego, digo que estou disponível e ela vê se ela encaixa com alguma coisa que ela tem de oportunidade. Depois, com o tempo, foram surgindo realmente as oportunidades de profissionais que trabalhavam ajudando as pessoas a se orientarem melhor com relação às suas carreiras. Então, assim, os profissionais de coaching que foram chegando, entendendo melhor como as coisas funcionam e ajudando as pessoas a fazerem as perguntas corretas para poder entender exatamente o que ela espera. Então, através de um processo todo, que tem uma técnica muito específica para isso, esses profissionais podem te ajudar. E esse tipo de coisa, com um profissional desse que na época eu não tinha, no meu exemplo de ter procurado um emprego que simplesmente ficava perto da minha casa, esse foi o único e exclusivo motivo para eu ter escolhido aquela oportunidade naquele momento. Numa ajuda profissional, eu teria escutado perguntas que me questionariam se aquilo seria suficiente para mim. E eu não soube me fazer aquelas perguntas naquele momento. Isso era muito nova, gente. Isso foi antes do meu processo inicial em empresas maiores, que foi onde realmente eu comecei todo o meu processo de crescimento de carreira de verdade. Então, assim, naquela época eu não tinha condições de entender sozinha esse tipo de coisa. Então, se eu tivesse um profissional do meu lado, com certeza ele teria me feito perguntas que eu rapidamente ia identificar que aquela oportunidade não ia me trazer os resultados que normalmente me deixariam feliz, me deixariam realizada e que aí sim viriam de encontro com aquilo que eu esperava para minha carreira. Então, por isso que assim, procurar esse tipo de apoio, esse tipo de ajuda, que inclusive pode ser um mentor, você não precisa contratar exatamente alguém, mas pode ser um mentor que tenha mais experiência do que você e que consiga te mostrar como é o caminho, como é trilhar o caminho para conseguir uma nova oportunidade. Então, essa pessoa possivelmente, quando você vai escolher, essa pessoa já passou pelo mesmo tipo de coisa que você passou, já fez escolhas, inúmeras escolhas na vida, já viu o que deu certo, o que deu errado, já tem muito sucesso naquilo que conseguiu fazer e aí por isso ela consegue te orientar pelo caminho mais correto com base naquilo que você está pedindo, com base naquilo que você está procurando de verdade para a sua vida. Então, um mentor para te ajudar é a melhor coisa que você pode encontrar. Então, quais são os tipos de mentores que a gente encontra, né? Eu vou te falar aqui de dois mais diretamente, para ficar mais fácil de entender. O primeiro é aquele que você procura um mentor, tipo um padrinho, no lugar onde você trabalha. Então, você pode escolher alguém que já trabalha com você, que já está, por exemplo, num cargo de liderança, e é aquele caminho que você quer trilhar, então você vai lá e pergunta para essa pessoa, olha, é claro que assim, não é pergunta do tipo assim, viu, você quer me dar algumas dicas? Esse tipo de coisa não parece profissional, inclusive para quem escuta. Então, esse é o tipo de coisa que eu ensino dentro do meu método. Então, as minhas alunas estão cansadas de escutar sobre isso, de qual é a melhor forma de se portar, para ser vista da melhor forma possível por pessoas que, inclusive, no futuro, podem ter oportunidades que combinem com o meu perfil profissional. Então, essa pessoa, na hora de escolher um mentor desse, a gente vai fazer isso da melhor forma possível. A gente vai escolher essa pessoa, vai
escolher primeiro por admiração, por saber que aquela pessoa trilha um caminho do qual eu gostaria de saber um pouco mais. Eu gostaria de entender como é que aquilo funciona. Então você escolhe essa pessoa, marca um horário com essa pessoa, conversa com ela adequadamente, explica que você tem planos, explica o que é que você está fazendo como movimentação. Aí, delicadamente, você vai dizer que admira aquela pessoa e pode perguntar se ela aceita a te ajudar nesse caminho de preparação do seu plano. Então, isso precisa ficar muito claro, inclusive, para que depois vocês definam metas sobre o que é que vocês vão olhar. Senão fica aquele pedido informal de você olhar para a pessoa e falar assim, você pode me dar umas dicas do que é que eu preciso melhorar porque eu estou querendo uma promoção? Então isso não é um processo de mentoria, você parou no corredor para bater um papo com uma pessoa, com algum conhecido, e aí não fica um processo formal de mentoria. Então sim, você pode escolher um mentor que você admire, que trabalhe com você, ou um grande amigo que você tenha, que já tenha trilhado um caminho maior do que o seu, mas ainda assim, nesse momento, você tem que separar o que é amizade e o que é o processo de mentoria, né, de aconselhamento profissional, para que vocês não misturem as coisas e que não venham opiniões que simplesmente façam parte da amizade, senão isso não vai te ajudar de uma forma técnica, de uma forma profissional. A outra forma é você encontrar um profissional disponível no mercado que faça com você o processo de mentoria. Eu faço isso com as minhas alunas dentro do método. Então, sim, eu faço o processo de mentoria, ensinando para elas o meu método de como a gente pode crescer na nossa carreira, como consegue a promoção para gerente, que é o que normalmente eu falo, né? Então, é um programa de aceleração mesmo de carreira, para que você consiga avançar mais rápido, né? Para que as minhas alunas consigam avançar mais rápido. E dentro desse programa eu faço o processo de mentoria, então eu faço o processo de orientação sobre vários aspectos. Então assim, não dá para falar tudo aqui agora, porque é claro que esse vídeo ia ficar imenso. Então a ideia é te dizer que sim, existem profissionais muito qualificados que podem oferecer esse processo de mentoria. O meu vem o processo de mentoria acompanhado de uma série de coisas e de lições muito importantes sobre comportamento, sobre perfil profissional, que isso realmente é o que faz parte da composição daquela pessoa que você bate o olho e fala assim, nossa, mas me parece já de cara que eu posso confiar nessa pessoa porque o perfil dela me mostra confiança, me mostra profissionalismo, me mostra que realmente ela tem conhecimento das coisas que ela está falando. E não só ser superficial, entende? Então, por isso que encontrar uma ajuda para você não fazer esse caminho sozinho é o que eu indico como sendo o mais completo e o mais seguro possível. E aí, por que eu falo de segurança? Porque se a gente iniciou o vídeo falando que aqui a gente queria falar sobre o medo de avançar, o medo de escolher alguma coisa errada, escolher alguém que te acompanhe nesse caminho vai te deixar muito mais segura para tomar as decisões que você precisa tomar. Algumas decisões são mais simples e facilmente você vai identificar qual é a resposta. Mas algumas decisões são mais complicadas, ou porque são complicadas mesmo e complexas, ou porque simplesmente você não sabe como funciona, então te parece mais difícil do que de verdade é. Então, se você tem alguém para te orientar, o caminho fica mais seguro, mais fácil e mais rápido.